O primer é uma daquelas etapas que todo mundo manda fazer antes de pintar uma estátua. Tu imprime a peça, lixa tudo, passa o primer, espera secar e só depois começa a parte que parece realmente interessante, que é colocar cor. Mas o quanto isso faz diferença de verdade? Eu resolvi testar em vez de simplesmente continuar só repetindo que tem que usar primer. Para isso, eu imprimi 3 Babies Cthulhu em resina, para testar 3 formatos diferentes. Um só com tinta, barata e da Vallejo, outro com primer da GSW, Green Stuff World, e outro com primer à base de solvente em lata da Spectrum, um barato que tem por aqui e vende na Action. Depois de aplicar, eu vou deixar descansar por 24 horas, te contar como o primer funciona e testar tudo que eu jamais faria com uma estátua em cima desses terrorzinhos cósmicos. E a gente vai descobrir o que acontece, desde aplicar e tirar a fita de máscara até passar acetona pura. Bora lá comigo? Eu comecei pela peça mais importante para a comparação, que é a que não recebeu primer nenhum. Ela é o meu controle, porque é ela que vai mostrar o que acontece quando a tinta precisa se segurar sozinha direto na resina. Antes disso, claro, as 3 impressões já estavam completamente preparadas, curadas e limpas. Isso é importante porque primer nenhum faz milagre em cima de pó de lixa, gordura da mão ou resíduo de resina. A película só consegue aderir direito se ela realmente estiver encostando na superfície da peça. Nesse primeiro Cthulhu, eu mascarei a divisão e pintei metade com Dectan da Vallejo Model Color e metade com uma tinta acrílica preta da SV, dessas mais baratas que tu encontra em lojas de artesanato por aqui em Portugal, tipo uma Acrylex ou Corfix da vida. Eu já quis aproveitar para testar 2 tintas bem diferentes, justamente para ver a diferença entre tinta barata e tinta cara. Se as duas começarem a falhar do mesmo jeito quando estão direto na resina, isso já mostra que o problema está mais embaixo, justamente na aderência na superfície. Apliquei tudo no aerógrafo para ter uma cobertura bem uniforme e diluí só o necessário para deixar uma camada bem resistente. No segundo modelo, eu entrei com o primer fosco da Green Stuff World, ou GSW, que é como eu vou chamar daqui para frente. Esse é um primer acrílico feito para modelismo e miniaturas, e eu apliquei também usando o aerógrafo para garantir uma cobertura bem padrão. Aqui já aparece uma diferença importante entre primer e simplesmente jogar uma tinta preta embaixo da pintura. O primer é feito para a tinta aderir nele. Ele precisa agarrar na peça e, ao mesmo tempo, deixar uma superfície não só ideal para a tinta que vai vir depois, como para ser lixado e retrabalhado se necessário. Como eu já falei no meu vídeo sobre preparação, que eu vou deixar aqui no card para quem ainda não viu. Por isso, eu fui cobrindo com passadas leves, sem carregar demais ou ficar insistindo numa região até esconder tudo de vez. Em impressão texturizada, o primer não apaga os detalhes por natureza. O problema é aplicar em excesso e criar escorridos ou acumular o produto de um jeito que ele nivela a topologia da peça. O GSW secou com um acabamento bem fosco. E isso vai ser interessante mais tarde, porque essa superfície deve ajudar na fixação da tinta que vai vir por cima. Mas eu ainda não quero tirar nenhuma conclusão só olhando. Os testes finais é que vão dizer tudo que a gente quer saber. Para o terceiro modelo, eu troquei completamente o sistema e fui para um primer branco em spray da Spectrum. Como ele vem em aerosol e usa solventes no sistema de aplicação, essa parte eu fiz do lado de fora nessa vista bem legal do meu terraço. Além do cheiro, o spray da lata tem um leque mais aberto do que o aerógrafo. Então eu prefiro nem trazer isso para dentro da minha cabine ou da minha casa. Aqui vale lembrar do básico de qualquer produto em lata: boa ventilação, seguir as instruções do fabricante e não ficar parado despejando o produto no mesmo ponto. Eu tentei aplicar de um jeito bem controlado, movimentando a lata e construindo a cobertura aos poucos. E essa era uma das coisas que eu mais queria observar, porque existe muito medo de primer de lata cobrir ainda mais os detalhes em impressão de resina do que o primer acrílico comum. No meu teste, isso não aconteceu de forma significativa. Os detalhes pequenos continuaram ali. Se existe alguma perda, ela é pequena demais para eu separar com confiança só no olho, principalmente porque os 2 primers ficam visualmente muito diferentes. O GSW é preto e fosco, enquanto o Spectrum ficou branco e, por incrível que pareça, muito liso e até acetinado, o que eu não esperava para um primer que, segundo o rótulo, era para ser com acabamento fosco. Só essa diferença de superfície já muda bastante a forma como a luz revela a textura. Então, pelo menos aqui, o spray não transformou o Cthulhu numa batata branca. O ponto continua sendo a aplicação. Qualquer primer pode começar a preencher detalhes se tu carregar a camada demais. Agora eu quero mesmo é saber se ele vai aguentar mais do que o da GSW. Depois de aplicar os primers, eu deixei os modelos parados por 24 horas.
Eu não precisava esperar tanto só para conseguir encostar neles, mas eu queria padronizar o teste e dar bastante tempo para que tudo curasse 100% antes de prosseguir. E enquanto eu preparo as máscaras, dá para explicar melhor o que o primer está fazendo aqui, porque ele tem toda uma lógica por trás do uso que a gente às vezes nem sabe. Quando ele é aplicado corretamente, a ideia é criar uma camada intermediária que tenha boa aderência à peça e ao mesmo tempo ofereça uma superfície que vai permitir aderência o mais próximo do ideal para as tintas que ainda vão vir por cima. Ou seja, acaba que existem duas aderências acontecendo ao mesmo tempo aqui. Primeiro eu preciso que o primer fique preso na resina e depois eu preciso que a tinta fique presa no primer. É justamente por isso que esses dois produtos podem apresentar resultados diferentes mesmo que os dois tenham o mesmo nome e função. O da Green Stuff World deixou uma superfície bem fosca, com uma textura levemente áspera. Já o Spectrum criou uma camada muito mais lisa, quase acetinada. Isso não significa automaticamente que um é melhor do que o outro, mas pode influenciar na maneira como a próxima camada consegue se agarrar na superfície. Uma superfície mais fosca normalmente oferece mais irregularidades microscópicas, onde a tinta pode se acomodar. Em uma superfície muito lisa, essa ancoragem mecânica tende a ser menor. E daqui a pouco, os testes vão mostrar se essa diferença de acabamento realmente teve algum efeito perceptível. Também é por isso que não adianta avaliar a primer só olhando a peça depois da aplicação. Nesse momento, os dois primers parecem perfeitamente funcionais, tirando o da Spectrum que eu tô achando até liso demais. Mas o interessante é descobrir o que acontece quando eu começo a realmente exigir alguma coisa deles. Com tudo mascarado, eu voltei para o aerógrafo e apliquei exatamente a mesma tinta turquesa sobre os dois primers. A partir daqui, tudo que muda entre essas duas peças está embaixo dessa tinta. O turquesa é o mesmo, o método de aplicação é o mesmo, e os dois primers tiveram as mesmas 24 horas de descanso. E esse é meio que o trabalho ingrato do primer numa pintura. Depois que a gente começa a colocar cor, ele vai desaparecendo gradualmente, e vai ficando escondido embaixo de toda a nossa criatividade artística. Mas tem que sustentar tudo que a gente realmente quer preservar quando colocar máscara, passar pincel, manipular a peça e construir camada por camada em cima dele. Depois de aplicar o turquesa, eu deixei os dois modelos descansarem por mais 24 horas. De novo, eu queria dar para a camada de tinta bastante tempo de cura antes de começar os testes e manter as condições o mais próximas do ideal entre as três peças. Até aqui, eu tratei eles como qualquer peça normal, mas agora isso vai acabar. Eu comecei pelo teste mais próximo de coisas que realmente podem acontecer durante uma pintura: fita de máscara e atrito seco de pincel. Na peça sem primer, a diferença apareceu bem rápido. E aqui não importou muito se era uma tinta mais cara ou mais barata. Na verdade, a tinta preta de artesanato até suportou um pouco melhor o tranco do que a da Vallejo. Mas no fim, as duas começaram a soltar do modelo depois de algumas colagens e descolagens de fita. Nos dois modelos com primer, a fita foi muito menos dramática. A pintura continuou no lugar e a diferença de resistência já ficou bem clara. O primer segurou a tinta no modelo tranquilamente, o que eu meio que já esperava, porque eu já uso o primer desde que eu comecei a pintar. Mas é bom a gente ver na prática como as coisas realmente funcionam e o motivo de fazer os procedimentos do jeito certo. Depois eu fui aumentando o atrito. Esfreguei um pincel de dry brush, que é uma das técnicas que mais causam atrito dentro de um processo normal de pintura, e aí só por curiosidade passei o lado amarelo de uma esponja de lavar louça. De novo, o controle sem primer sofreu muito antes. Já as duas peças preparadas aguentaram bem mais o tranco. E aí veio o lado verde da esponja, que é quase uma trapaça porque ele é abrasivo. Nesse ponto eu não tô só esfregando a pintura, eu tô lixando. Então, eventualmente, nada ia aguentar, mas eu queria ver mesmo assim como ia ser o comportamento. No fim, o que me interessa é que antes de chegar nessa agressão mecânica extrema, o primer já tinha feito uma diferença enorme nas situações que realmente lembram o processo de pintura. Mas a gente ainda tinha mais testes pela frente. Depois eu meio que repeti a ideia, só que agora com água. Na peça sem primer, a tinta começou a sair com uma facilidade absurda assim que a água entrou na equação. Sinceramente, eu até achei que ia suportar um pouquinho melhor, por causa do tempo de cura que eu deixei a tinta parada. E a película estava ali, mas não estava bem ancorada na resina. Então quando eu molhava e trabalhava a superfície com pincel ou esponja, ela simplesmente começava a levantar. Curiosamente, a tinta preta barata da SV resistiu um pouco mais do que o Dectan da Vallejo nesse teste. Isso não significa que a tinta barata seja melhor ou funcione como primer. São formulações diferentes, com ligantes e aditivos diferentes. E aqui eu estou olhando só para um comportamento muito específico em cima de resina sem primer. Até porque em outras cores, essa tinta da SV tem cobertura muito ruim e baixa pigmentação. Ter aderência sozinha não faz dela uma tinta boa.
Nos modelos preparados, a história mudou completamente. A água praticamente não fez estrago relevante. A tinta ficou no lugar e foi preciso insistir muito mais para começar a causar qualquer dano. Eu notei a tinta segurando um pouco melhor no GSW do que no Spectrum, e isso combina com a diferença que eu tinha percebido lá atrás no acabamento. O GSW é mais fosco, enquanto o Spectrum deixou uma superfície muito lisa. Eu não tenho como provar aqui que essa falta de textura seja a única causa, mas é uma explicação coerente com o comportamento que apareceu no teste. E um detalhe importante, eu não trataria isso como água dissolveu a tinta acrílica. O que está aparecendo aqui é água mais atrito atuando numa camada que, sem primer, já estava mal aderida, e isso é muito importante da gente observar, porque na prática, quando a gente joga uma tinta molhada em cima de uma tinta seca, a de baixo não pode simplesmente soltar, o que já é mais um ponto de importância para o uso do primer. Mas o que acontece se eu jogar uma coisa mais agressiva? Com água, eu já tinha uma resposta útil para o vídeo. Mas como eu ainda estava curioso, principalmente em relação à resistência máxima do primer da Spectrum, e em relação ao uso de álcool na preparação da peça em cima do primer, eu resolvi continuar. O próximo produto foi álcool etílico 96%. Aqui a gente já está muito longe de uma situação normal de pintura, e entrando num teste químico bem mais agressivo. Por isso, inclusive, eu coloquei luvas para essa etapa. No modelo sem primer, ele acabou com a tinta muito rápido. Como a aderência já era ruim, o álcool atacou a película e facilitou ainda mais a remoção da tinta. Eu já imaginava que isso ia acontecer até porque eu uso o álcool para limpar meus vidros, paletas, etc. No GSW, ele também conseguiu atacar a tinta e, insistindo, começou a remover o próprio primer. Foi mais resistente do que a tinta direto na resina, mas não é uma camada imune a solvente. Por isso, quando a gente trabalha com técnicas de wash de óleo, tinta enamel e etc., é importante selar com verniz adequado a superfície. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Inclusive, comenta aqui se vale a pena fazer um vídeo só sobre verniz e se estão gostando até aqui. O Spectrum foi a surpresa dessa etapa. A tinta turquesa aplicada por cima sofreu bastante com o álcool, mas o primer branco em si resistiu muito mais. Eu não consegui remover ele igual eu fiz com o da GSW. E isso ajuda a separar duas propriedades que parecem a mesma coisa, mas não são. O Spectrum mostrou uma resistência maior ao álcool como primer. Só que nos testes anteriores, a tinta aplicada por cima dele não aderiu tão bem quanto no GSW. Então, um primer ser mais resistente ao solvente não significa automaticamente que qualquer tinta vai agarrar melhor na superfície dele. Talvez pelos motivos que eu já citei antes da diferença de textura dos dois. Só que agora eu queria saber se dava para arrancar esse primer da Spectrum na ignorância. E aí, chegou a acetona 100%. Essa parte já foi mais curiosidade do que utilidade prática. Porque depois que eu vi o Spectrum aguentar muito bem o álcool, eu queria saber se ele continuaria firme quando eu subisse bastante a agressividade do solvente. A acetona 100% não é brincadeira. E aqui eu troquei a luva, porque ela derrete luva de nitrilo, e coloquei uma máscara para proteger dos vapores químicos. Não tá aparecendo no vídeo, mas tem um ventilador ligado do meu lado e a janela tá completamente aberta. A acetona detonou tudo. Tinta direto na resina, tinta sobre primer, GSW e finalmente o próprio Spectrum. Insistindo, todas as camadas começaram a se desfazer. E isso não é defeito do primer, ele não foi feito para transformar uma estátua numa peça blindada a banho de acetona. O teste só serviu para encontrar o limite e matar minha curiosidade. E eu também não usaria isso como um tutorial de como remover tinta de qualquer impressão em resina. Resinas diferentes podem reagir de formas diferentes a solventes fortes. Aqui eu já estava fazendo um teste no limite, e felizmente a minha resina resistiu, ainda que a tinta não. Mas eu já usei acetona para limpar uma paleta que derreteu, então muito cuidado com os produtos químicos que vocês usam em casa e sempre sigam as orientações de segurança. Depois de acabar com 3 Baby Cthulhus em nome da ciência extremamente informal desse canal, a conclusão mais importante é bem simples. Se eu quero que uma pintura em resina sobreviva ao processo normal de pintura, eu não vou pular a etapa de primer. Sem o primer, a tinta cobriu a peça normalmente, e olhando sem encostar, podia até parecer que estava tudo certo. O problema apareceu assim que eu comecei a exigir alguma coisa dela. Fita, pincel, esponja, principalmente água, mostraram que a película estava muito menos presa na resina. Com os 2 primers, a resistência aumentou demais, justamente nos testes que importam. E nenhum deles apagou os detalhes de forma significativa quando aplicado em camadas controladas. Eu também não acho que esse teste tenha um vencedor absoluto entre GSW e Spectrum.
Até porque eu não tô fazendo esse vídeo para comparar primer. Então a escolha entre primers pode mudar conforme o equipamento, o acabamento e o tipo de tinta, pintura ou técnica que tu vai fazer. Mas falar sobre usar ou não usar primer já nem entra mais em questão quando o assunto é resina, pelo menos. Também acho que esses Baby Cthulhu sofreram demais e merecem uma pintura à altura. Deixa aqui nos comentários se tu quer ver um vídeo mostrando 3 técnicas e esquemas de cores diferentes para pintar eles. Inclusive, sugestões de cores seriam interessantes. Eu também quero saber se algum desses resultados te surpreendeu. Se tu acompanhou até aqui, obrigado de coração. E se o vídeo te ajudou, deixa o like e te inscreve para acompanhar os próximos testes e pinturas. Até o próximo vídeo e falou!